O Altiara Notícias está entrando no ar. Atibaia abriu o agendamento da vacinação contra a Covid-19 da segunda dose para as pessoas de 43 a 49 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac até 28 de junho. O agendamento é realizado por este link que está na tela. Segundo dados atualizados na quinta-feira, Atibaia já aplicou 102.609 doses, sendo 75.919 de primeira dose, 23.377 de segunda dose e 3.313 de dose única. Cerca de 55% da população total já tomou ao menos uma dose ou a dose única. Bragança Paulista recebe nesta quinta-feira a 41ª grade de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, 14.191 doses de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Está aberto o agendamento de vacinação por este link que está na tela. Para os seguintes grupos: primeira dose, pessoas acima de 30 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades acima de 18 anos, pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos, pessoa com síndrome de Down acima dos 18 anos, transplantados de órgãos sólidos também acima dos 18 e os transplantados de medula óssea acima dos 18. Para a segunda dose de Coronavac, aos vacinados até 3 de julho com a primeira dose, e a AstraZeneca para os vacinados até 6 de maio com a primeira dose. A campanha Vacinação Solidária segue recebendo doações de alimentos não perecíveis. Nas unidades de saúde, há uma caixa disponível para a entrega dos produtos. A doação não é obrigatória. E vamos ver as informações sobre a Covid-19 em Bragança Paulista, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. No boletim desta quinta-feira foram registradas 204 notificações suspeitas, 112 casos confirmados e 101 descartados. 2 óbitos confirmados do sexo masculino de 42 anos e 66. 96 pessoas internadas no SUS, Bragantinos transportados para fora da região. E nenhum paciente de outra cidade está em leito da região Bragantina. Pacientes bragantinos aguardando vagas, nenhum para UTI e nem enfermaria. 85% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI e 80% de enfermaria. 22.987 casos confirmados, 21.223 recuperados, 503 óbitos, 120 exames em análises e nenhum óbito em análise. 0% é a taxa de leitos de enfermaria na UPA da Vila Davi. 81.487 pessoas já foram testadas, com 58.370 testes negativos. Estão vacinados 95.303 pessoas que receberam a primeira dose e 32.166 a segunda dose. Vamos ver as informações sobre casos de Covid-19 em Atibaia, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. No boletim foram registradas 27 notificações suspeitas, 30 novos casos. Desde o início da pandemia, 10.401 casos confirmados, com 20.099 notificações, 9.552 descartados, 8.886 recuperados, 146 em investigação, 307 óbitos confirmados e 7 óbitos suspeitos. A taxa de ocupação de leitos particulares de enfermaria, 45% e de UTI, 38%. Leito SUS de enfermaria, 29% e UTI, 100%. Regionais de enfermaria, 80% e de UTI, 85%. A ocupação dos leitos municipais específica, particulares de enfermaria, Hospital Albert Sabin, 58% e o Novo Atibaia, 36%. De UTI, Albert Sabin, 36% e o Novo Atibaia, 40%. Leitos da rede pública de enfermaria, Santa Casa de Atibaia, 29% e de UTI, Santa Casa de Atibaia, 100%. Regionais de enfermaria, Santa Casa de Bragança, 80% e de UTI, HUSF, 82%,
Santa Casa de Bragança 87% e Santa Casa de Socorro 86%. Com a campanha de inverno Tampinha Doada à Família Aquecida em Atibaia, as tampinhas plásticas arrecadadas continuam sendo revertidas em cobertores novos para pessoas em situação de vulnerabilidade no município. A segunda remessa de cobertores foi entregue ao Fundo Social de Solidariedade na terça-feira. A empresa responsável por reverter o material reciclável em cobertores novos, em junho recebeu 750 quilos de tampinhas e reverteu 100 novos cobertores. A arrecadação das tampinhas segue até agosto, com cerca de 200 pontos de coletas espalhados pela cidade, incluindo escolas municipais, postos de saúde, SAAI, condomínios, secretarias municipais e o comércio de diversos setores. Quem puder doar cobertores pode entregar no Fundo Social, na Avenida São João 613, no cruzamento com a Avenida Jerônimo de Camargo, no centro. Mais informações pelo telefone 4412-8220. Agora o esporte. E pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2 feminino, depois da derrota por 4-2 em Curitiba para o Atlético Paranaense, no segundo jogo no último domingo, o Bragantino em Jarinu precisava da vitória por 2 gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Raquel abriu o placar para o Massa Bruta. E Ingrid fechou o marcador, 2-0. Nos pênaltis, muita emoção entre o Braga e o Furacão, mas o Bragantino venceu por 4-2 e carimbou o passaporte para a Série A1 de 2022 e classificado à semifinal da Série A2 deste ano, diante do SMAC de Belém do Pará. Eu acho que mais uma vez elas mostraram a cara delas, o jogo ofensivo do Red Bull, a intensidade, a vontade de roubar a bola lá em cima. Realmente é um desafio sair atrás de um placar, mas isso a gente também levou isso como uma oportunidade da gente se desenvolver como equipe. E eu acho que foi isso que elas conseguiram fazer. Então a gente aproveitou muito bem a nossa semana de treino para que a gente pudesse executar um bom jogo e elas fizeram exatamente o que a gente treinou. Então realmente elas foram grandes hoje. A gente sai daqui muito feliz com essa classificação para o Campeonato Brasileiro A1. A gente falou que a gente só ia realmente largar quando na última bola, no último momento, no último apito, e elas compraram isso e foi essa nossa força. A gente sempre soube que dentro do campeonato a nossa grande força era a nossa união, a nossa força mental, a nossa vontade de vencer, e mais uma vez elas demonstraram isso, as grandes atletas que elas são, e também sim, não só com a bola no pé, mas com a força mental, com o pensamento lá na frente, e elas foram grandiosas. Eu acho que esse era o foco da gente, conseguir o acesso e por tristeza a gente saiu na pior lá na casa delas, mas a gente manteve o foco, trabalhou muito em cima disso e conseguimos a virada. Eu mentalizei que eu poderia fazer o gol e eu fui focada, eu acreditei e consegui. Fiquei muito feliz. Agora o esporte. Vamos falar sobre futebol. E pela Copa Sul-Americana, oitavas de final, depois da vitória por 2-0 no jogo de ida, diante do Independente Del Valle no Equador, na partida de volta na noite de quarta-feira em Bragança Paulista, o Bragantino empatou e se classificou à próxima fase. Guerreiro abriu o placar para os equatorianos. No segundo tempo, Coelho empatou para o Braga, 1-1, placar final. Pelo Brasileirão, no quarto lugar com 24 pontos, o Bragantino joga neste domingo, às 4 da tarde, em Fortaleza, no Ceará, contra o Fortaleza. O volante Paulinho foi anunciado no Al Ahly da Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo jornalista Vanderlei Nogueira na rádio Jovem Pan na quinta-feira. Paulinho vinha treinando no Bragantino e havia a possibilidade dele fechar com o clube caso ficasse no Brasil. O jogador já defendeu o Bragantino, o Corinthians e a seleção brasileira, e o seu último clube que estava atuando era do futebol chinês. Pela Copa da Liga Paulista de Futsal Feminino no sábado em Mogi das Cruzes, o Atibaia Futsal venceu o Desportivo Mogiano por 3-2,
com gols de Paloma, 2, e da goleira Luana. A equipe é a líder provisoriamente porque Indaiatuba tem 3 jogos e 3 vitórias, mas com um jogo aguardando julgamento. Atibaia, em 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 empate. A técnica Jaqueline Rodrigues disse, abre aspas, jogar em Mogi é sempre difícil. O fator casa é muito relevante para o desportivo. Tivemos muita dificuldade. Abrimos 2-0 e sofremos um empate numa pressão tremenda e no final conseguimos fazer 3-2. Fecha aspas. No dia 31 de julho, no ginásio do Atibaia Jardim, às 6 da tarde, Atibaia recebe Indaiatuba. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.